faziam mais isso na época. Então, isso realmente Jesus ficava batendo nessa tecla. Ele falou a mesma coisa na oração que nós lemos em Mateus. Se você estiver orando em público porque você quer ser visto, a única recompensa que você receberá é aquela. Aqui a mesma coisa, ele lembra no jejum sobre a mesma coisa. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. No 17. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E o seu pai que observa em segredo os recompensará. Então tem muito essa questão, né? De, ai gente, eu tô jejuando, eu tô fazendo isso, eu tô subindo um monte, eu tô orando, eu tô não sei o que, eu tô não sei o que lá. Por que você tá falando tudo isso aí pros outros? Por que a gente tem essa necessidade de falar? Por que eu preciso falar para alguém que eu estou subindo um monte, que eu estou não sei o quê? Gente, quando você cresce, você enraiza em Deus, as pessoas vêm. Porque isso é o que você tem. Você não precisa ter a necessidade de mostrar para alguém que você lê, que você faz, que você que você ora, que você jejua, que você não... Nós não precisamos disso. Dessa necessidade de mostrar para alguém que a gente é. Eu tinha esse receio. Quando eu fiz o hashtag Leia a Bíblia, quando eu comecei a postar mais assiduamente leitura bíblica, né? Eu pensei assim, as pessoas vão achar, nossa, ela tá achando que ela lê. Eu não tenho a mínima intenção. Não sei nem dizer a migalha, eu não tenho a mínima intenção de mostrar para alguém que eu leio, que eu faço. Não, nada. Existem essas pessoas, eles estão mostrando que lê a Bíblia. Mas existe a pessoa que vai olhar e vai falar, vou ler também. Então, pronto. O que vale, gente, é a intenção do nosso coração. Qual é a intenção a gente jejua? Para mostrar que a gente jejua? Qual é a intenção que a gente se abstém de alguma coisa para mostrar para alguém que a gente está sendo? Não. A gente está se abstendo para se aproximar, para viver o sobrenatural. É certo, como as pessoas falam assim, olha aí, Rafa, colocou, amei, Rafa. É certo que quando você tem um corpo, por exemplo, a gente está nesses 40 dias em connection, e a gente vai falando com o outro, a gente está em jejum, a gente fala, meu Deus, o jejum tá que tá. Meu Deus, a tua semana, como é que tá? Isso é normal, é maravilhoso, porque a gente tá junto como um corpo, a gente experiencia. Agora você vai lá, num lugar, às vezes as pessoas nem são crentes e falam, eu faço jejum, eu faço não sei o quê, eu faço... As pessoas que não estão, às vezes, no mesmo propósito que você quer mostrar que está num propósito para mostrar que talvez você esteja mais perto de Deus do que ela. Gente, eu já fiz isso. Quando eu era adolescente, eu falo, olha só como eu sou. Gente, a gente precisa desconstruir isso dentro da gente. Não tem a ver com o que a gente mostra, desde de mostrar, não. A gente precisa ser. A gente precisa ser, gente. Independente. As pessoas, elas vão ver o que elas vão ver. Quantas vezes você já foi bom e as pessoas viram mal em você? Quantas vezes você já falou alguma coisa tranquilamente e a pessoa interpretou do jeito que ela queria? Então, visto isso, a gente não pode ficar suscetível ao outro sempre, né? Então, por isso que a gente não precisa ter essa necessidade dessa aprovação. Jesus estava falando, né? Quanto jejuarem, não faça como os hipócritas para parecer que você está jejuando. Falando para todo mundo que tu está jejuando porque tu quer mostrar que está... Jesus, ele foi aqui específico nisso. Se não fosse importante, ele não falaria, né? Se a gente não tivesse essa dificuldade humana, porque a gente é humano, a gente quer mostrar para os outros o que a gente está fazendo. Então, se isso não fosse uma coisa a ser dita, Jesus não tinha dito. Jesus tinha falado, gente, jejuem. Mas ele não falou isso. Ele deixou avisado. Eu lhes digo a verdade. Se você ficar se preocupando em mostrar para alguém que você está fazendo isso, essa é a única recompensa que tu vai receber. A única recompensa que tu vai receber é que tu tá. É que as pessoas estão gostando do que você está fazendo, porque você quer mostrar uma coisa assim.
É diferente quando você quer mostrar um propósito para levar, que nem eu falei. E não tem como julgar a intenção do coração de alguém. Não tem como a gente se colocar como juiz, né? A gente está falando da gente, mas também a gente tem que observar o outro. Não tem como a gente se colocar dessa forma. Olha só o que está escrito aí. O jejum faz o nosso espírito triunfar sobre o corpo. Daniel 1,17. Daniel 1,17. Daniel, ele fez um jejum, né? Ele se absteu de alguns alimentos e ele ganhou dons. Ele ganhou... Gente, o jejum, ele é tão... Meu Deus. O jejum, ele é tão terrível de bom que ele faz com que a gente receba dons, que a gente experiencie coisas que a gente jamais imaginou. Vamos ler Daniel 9:3? Vamos abrir aí. Daniel 9:3. Ô, Lê, Oi. desculpa te atrapalhar mais um pouquinho, mas tem como deixar essa tela do slide compartilhada grande? Pra gente tá pequenininho aqui. Tá pequeno? Deixa eu tirar o compartilhamento. Ai, caramba, Rafa, vi depois. Não vou fazer isso agora. Isso. Pronto. Obrigada, Lê. Então, olha só 9:3. Aqui era no reinado de Dário, né? Ele se tornou o rei dos babilônios. Aí no versículo 2 diz assim: nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos, né? Então, o que aconteceu aqui? O povo de Israel estava todo lá no livro de Jeremias, né? Primeira Reis, eles estavam vivendo uma vida de idolatria, e aí o Senhor levou eles para serem exilados por 70 anos. Daniel descobriu isso lendo as escrituras de Jeremias, né? E foi revelado a ele isso. Então, por conta disso, ele falou: meu Deus, eu vou viver 70 anos aqui exilado. Ele orou. Aí no versículo 3 diz assim: então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a minha cabeça. E aí, ele ora, e ao Senhor, ora. E lá no 20, diz assim: continuei a orar e a confessar o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, suplicando ao Senhor meu Deus por Jerusalém, seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa na hora do sacrifício da tarde. O anjo, né? Então, olha só, para a gente não entrar muito nessa história, eu vou contextualizar para vocês. Daniel, ele orou e fez um jejum para chamar a atenção do Senhor, para terminar com esse exílio de 70 anos, né? Pedindo misericórdia ao Senhor. Daniel, ele parou ali o mundo espiritual, teve guerras entre anjos, né? Ele viveu coisas sobrenaturais, e o jejum não era uma prática de agora de Daniel. Desde muito novo ele já fazia. Nós vimos lá no capítulo 1, quando ele chegou no exílio. Então, na vida de Daniel, o jejum era uma prática atual, não uma coisa que ele fazia especificamente para uma coisa. E é isso que eu quero que a gente guarde sobre o jejum. A gente jejua para coisas específicas quando a gente quer viver alguma coisa. Mas o jejum é uma prática de vida.
ela precisa ser uma prática de vida na mesma intenção da oração. Eu, particularmente, estou tentando fazer com que isso seja uma prática na minha vida, né? Eu só fazia jejum em momentos específicos, quando tinha um evento na minha igreja, quando tinha uma questão para resolver. Eu fazia um jejum para tal, jejum para isso. Só que eu gostaria que a gente entendesse, como discípulos de Jesus, que o jejum tem que ser um hábito, tem que ser tão constante quanto a oração. É importante que a gente se junte em jejum, em grupo, né, em propósito. Toda essa questão é de grande valia. É importante que a gente viva em jejum uns com os outros e tudo mais, para contextos específicos, como agora, no Dinas e Mestres. A gente preparou 40 dias de jejum para este dia. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Só que fora, quando acabar o retiro, a gente vai fazer 40 dias só no próximo Dinas e Mestres 2.0, que vai ter já. Então, a gente precisa encarar o jejum como Letícia, tu não dá spoiler não, Letícia? Por favor, eu já tô com burnout aqui. A Luísa já tá com férias, pelo amor de Deus. Não é? Vocês só vão me ver em janeiro. Covid, Maria. Então, a gente precisa levar, que nem eu falei lá no começo, a gente precisa levar esse ensinamento para além do retiro, para além desse mês, né, que nós estamos aqui. O jejum tem que ser uma prática. Olha só o que eu coloquei aqui, né? Está escrito em Isaías 58. O jejum fortalece as pessoas espiritualmente e aumenta a eficácia das suas orações. Ele aumenta. Nós vamos ler esse Isaías 58, é de morrer. É de morrer. Eu sou muito confrontada. Eu até quando eu fiz esse slide, eu deixei Isaías por último. Porque eu falei, se eu ler no começo, como eu vou fazer esse slide? Então, o jejum, ele tem várias histórias na Bíblia que falam sobre ele, né? Segunda Crônicas fala de Josafá. Josafá era um rei que ele precisava vencer uma guerra, escrito a Guerra de Josafá, né? E estava vindo todos os midianitas atacar a sua terra. Josafá ficou com muito medo, e tem até uma música sobre isso, e ele apregou o jejum, e ele fala para todo o povo: ninguém come, ninguém bebe até Deus nos responder, ele diz. E no final, Deus respondeu através de um profeta. E qual foi o direcionamento? Eles foram para a guerra, mas só que eles não foram com armas. Eles foram com instrumentos de louvor e adoração. Então, quando eles louvaram ao Senhor, esse foi o direcionamento do Senhor. O Senhor disse: essa guerra não é vossa, é minha, né? Através do profeta. O profeta disse: essa guerra não é vossa, senão de Deus. Nessa guerra não tereis que pelejar. Então, Deus é o Senhor dos exércitos, e nesse dia ele foi o Senhor dos exércitos na vida de Josafá, né? Então eles levaram instrumentos de louvor, e quando eles adoraram, os inimigos entraram em guerra neles mesmos e se mataram lá entre si, né? Eles não fizeram fazer nada, só fizeram louvar. Olha o que o louvor traz. O louvor traz o louvor também, mas o jejum, ele traz respostas do Senhor e nos ajudam a vencer as guerras, né? Jonas 4 fala sobre misericórdia. Jonas, ele foi pregar em Nínive. Eu não estou abrindo a Bíblia, estou contando as histórias por cima, senão a gente perde muito tempo, tá bom? E já é 11h17. Então, Jonas 4, Jonas, ele vai pregar em Nínive, né? Vocês conhecem a história, um homem que foi engolido por um peixe muito grande. Ele foi pregar em Nínive, e quando ele prega, ele dá um sermão lá de 5 palavras: arrependei-vos, né? Porque senão o Senhor vai destruir a terra, a cidade de vocês. E o rei diz assim: todo mundo, vamos apregoar um jejum, até os animais. Ninguém come, nem os animais, nem vocês, nem eu. Todo mundo se veste de pano de saco e pede misericórdia do Senhor, senão Deus vai destruir Nínive. E todo mundo jejuou. Gente, eles não deixavam nem os animais, até os animais tiveram que jejuar. Então, toda a nação, tinha 300 mil pessoas, era
não, 120 e poucas mil pessoas, era a cidade maior daquele tempo. E todos eles jejuaram, pedindo misericórdia ao Senhor. E ele, gente, Nínive, era o pior povo da face da terra. Ele era o pior. As piores histórias que você pode ouvir sobre um povo de guerra eram deles. Se você já ouviu a história de que as barrigas das grávidas eram cortadas e colocada um gato dentro e costurada de novo, era esse povo que fazia isso. Esse povo era o mais cruel de todos. Jonas até ficava com raiva de Deus porque não queria, esse povo não merecia misericórdia, né? Mas por conta do jejum do povo inteiro, dos animais, alcançou o coração do Senhor e o Senhor teve misericórdia. Ele falou, não, Jonas, eu vou perdoar o povo porque eles realmente se arrependeram. Eles realmente se arrependeram, né? Então, o jejum, ele traz misericórdia de Deus, ele alcança o coração do Senhor, ele traz livramento, ele fortalece espiritualmente as suas orações. Eu escrevi aí, né? Jesus, ele ama o jejum. E a maneira como o jejum traz humildade e boas obras ao nosso coração. Ele mesmo jejuou por 40 dias. Toda vez que, na Bíblia, que alguém jejuou, ele respondeu. Por isso que eu trouxe essas histórias. Não houve um homem assim que fez um jejum e não foi respondido. Todas essas questões, toda vez que alguém jejuava, Deus respondia, né? E aí eu coloquei aqui, #experiências, né? Porque se alguém quiser contar uma experiência sobre jejum, fica à vontade. Eu tive uma experiência de jejum aqui, vou abrir para vocês. Uma experiência com jejum. Eu sempre ouvi música do mundo, sempre. Normal, eu gosto muito de Ana Vitória, gosto de música do mundo. E aí, em abril, maio, final de abril para maio, eu falei assim, Senhor, vou fazer um jejum de música, quero ver o que vai acontecer. Não vou mais ouvir, gente, não é que é errado ouvir música, não é errado, não tô falando disso, não é sobre isso aqui, tá? Se é para você ouvir ou não. Eu sempre ouvi. Não achava que isso me separava de Deus, não achava que isso me afastava do Senhor, não achava que isso me deixava menos santa, não é essa a questão, tá? Sempre gostei. A mesma coisa, jejum é você se abster de algo que você gosta muito, de um alimento que você gosta, deixar uma refeição do seu dia que você vai entregar para o Senhor, você não vai se satisfazer com aquilo. E a música foi um sacrifício meu, pessoal, tá bom? Por isso que eu experiência pessoal para você. Então eu falei assim, Senhor, eu não vou ouvir música do mundo por esse mês. Vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Não tem um sentido, Senhor. Eu quero me aproximar do Senhor. E aí eu tô abrindo aqui, não falei isso pra ninguém assim, só falei pra Débora. Abri aqui porque é a experiência mesmo. Então eu falei, Senhor, eu não vou mais ouvir porque vamos ver o que vai acontecer, quero ver. E aí, gente, eu não sei nem dizer. Eu acabei vivendo uns níveis mais profundos em relação à palavra mesmo, né? Eu até fiz um desenho e escrevi assim, finalmente. Porque eu sempre esperei chegar num ponto com a palavra que eu nunca tinha chegado. E eu cheguei nesse mês. E até então, agora, eu não voltei a ouvir música que não seja cristã, porque, sei lá, perdi o gosto. Não é questão tipo de... Ai, Letícia, é para eu parar de... Não estou falando isso, mais uma vez. Não estou falando isso. Eu estou falando que, para mim, aconteceu isso. E eu comecei a viver coisas que eu não imaginava. Eu chorei tanto porque eu queria chegar em um tempo na minha vida que eu fosse eu já lia sempre a palavra, mas eu queria ficar um pouco mais profundo, ver além dos meus olhos. Eu queria ver algo que eu não tinha visto antes. Né? Eu já li a Bíblia, eu li a Bíblia toda, gente, 2 vezes, estou na 3ª vez, mas eu falei, Senhor, eu quero viver uma coisa que eu não vivi ainda. E talvez vou abrir mão de uma coisa que talvez seja supérflua, né? Não é uma coisa que me distancia do Senhor, nada pode me separar do Senhor, mas eu quero fazer isso.
E até hoje, gente, até hoje, foi abril, maio, né? Final de abril, começo de maio. Até hoje não consegui voltar porque foi uma experiência minha e eu tô vivendo coisa na palavra assim, no meu quarto, no meu secreto, que eu não tinha sentido antes, que eu não tinha visto com os meus olhos antes, sabe? Então, o jejum, a gente pensa assim, eu vou fazer um jejum específico. Não. Encara o jejum como um ato de vida seu, né? Eu fiz isso por quê? Porque eu me peguei no momento que eu só jejuava para evento, para coisas. E eu não queria ter essa prática. O Senhor me confrontou lá em abril, maio mesmo. Foi uma confrontou. Tipo, Letícia, tá achando que, né? Você ora, pô, mas faz algo a mais comigo. Eu quero. Ixi, vou chorar. Ai, meu Deus. É porque Jesus faz isso com a gente, né? Ele nos confronta. Se a gente não tá no Evangelho para ser confrontado, para matar a nossa carne, para fazer o Espírito prevalecer, a gente não está vivendo o verdadeiro Evangelho. Eu vi um podcast falando, a Thamisa, eu gosto muito dela, né? E ela falou algumas coisas lá e eu sempre guardei isso. Que o Evangelho não é sobre a coroa, né? A coroa a gente vai ganhar no final. Mas o Evangelho é sobre a cruz que a gente carrega todos os dias, né? A cruz que, não que a gente carrega, porque Jesus se sacrificou uma vez inteira por nós, uma vez por todas, né? Sacrificou. Mas os nossos sacrifícios diários, a nossa entrega de holocaustos ao Senhor, a nossa entrega de pequenas coisas que fazem mudanças interiores, é como se a gente estivesse mortificando o nosso corpo, da mesma maneira que o Senhor mortificou o dele, para nos entregar e nos deixar o Espírito, né? Nos dar acesso ao coração do Senhor novamente. Então, eu queria dizer para você, jejum mesmo. Pega alguma coisa que você talvez goste muito, que seja um pouco difícil para você, e coloca nos pés do Senhor. Faz isso por um dia, por uma semana, por um mês. Eu prometo para você que você vai viver coisas que você não tinha vivido antes. Isso foi um divisor de águas para mim, né? A questão, poxa, uma música. Pois é, foi uma música. Eu nem achava que ia viver tanto por causa de uma música. E o Senhor fez com que eu vivesse essa experiência. Alguém tem alguma experiência que queira compartilhar ou não? Aqui é sem hipocrisia mesmo. A gente está vivendo, compartilhando com os irmãos. Sem hipocrisia mesmo, tá? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Lê, eu acho que todo mundo sempre tem uma experiência, né? Quando faz jejum, é impossível não ter. Mas esse jejum específico desses 40 dias, eu acho que por se tratar de um tema diferente todos os dias, eu sou muito provada, eu acho que é a palavra, dentro de cada tema que nós jejuamos todos os dias aqui. Então, geralmente, é o dia do perdão. É o dia que, sutilmente, eu preciso mais liberar perdão. Ou mais pedir perdão. Né? É isso mesmo, Eli. Eu já tinha participado de alguns jejuns que são longos, né? Mas esses de 40 dias não. E como é a primeira vez que eu tô participando de algo assim tão extenso e constante, é muito difícil, porque quando você participa de algo que são 10 dias, no 11º, ufa, já acabou, foram só 10. Mas quando é 40 dias, eu nunca fiz de 40 dias. O máximo foi de Daniel também, 21 dias. Nunca tinha feito de 40. Gente, não acaba. Acabou os 20 dias, eu fico, meu Deus, ainda tem mais 20 dias. Amém, glória a Deus. Porque, compartilhando agora, assim, experiência pessoal mesmo, eu nunca passei pelas coisas que a gente tem passado aqui, né? Não só questão de intimidade, profundidade em Cristo Jesus, mas eu vou dar um exemplo até mesmo aqui para vocês, físico mesmo, né? Eu e o Jefferson, nós somos pessoas, assim, muito... depois que a gente casou, a gente colocou uma meta, né? Eu vou compartilhar aqui algo que eu nunca fui te falar, mas depois que a gente casou, a gente colocou uma meta no nosso casamento, que a gente falou assim, nós casamos e tal, e eu lembro que naquela época onde a gente falou, mora na sua mãe, então, mora na sua avó, não sei o que, não sei o que. E desde que a gente casou, a gente entendeu, não, tipo, o homem casou-se com a sua mulher e deixou o pai e a sua mãe. Então, a gente vai se virar mediante a provisão que o Senhor Jesus nos der, né? E amém, glória a Deus, nunca nos faltou nada, a gente não tem do que reclamar, o Senhor Jesus até aqui proveu de todas as formas. Porém, eu e o Gerson, a gente não é de tipo, vamos esbanjar ou algo do tipo, né?
E durante esse jejum, diversas vezes, tipo, a gente queria alguma coisa. Um exemplo. Fiquei com vontade de comer alguma coisa. Não, mas, tipo, a gente não pode e tal, porque esse mês, tipo, a conta tá assim, assim, assado. E, sei lá, tipo, por causa disso gerava alguma coisa. Você já tá irritado com o seu dia, que é super corrido, algo do tipo. E é o dia do perdão, é o dia do casamento. E aí, no fim do dia, vocês vão meio que, né, acabam se desalinhando. Tem aí alguns conflitos, alguns choques. Né? Aí, não, amor, vamos ver pelo que a gente tá jejuando. É por sabedoria, é por perdão, é por isso, é por aquilo. E é engraçado, no fim do dia, exemplo. No início, a gente tinha acordado, ai, caramba, eu queria fazer isso. Então, ai, caramba, eu queria comer aquilo. No fim do dia, tipo, alguém batia na porta, alguém me chamava no WhatsApp, alguém chamava o Jefferson e falava, não, pensei em vocês hoje e tal, e eu queria enviar isso. E aí a gente, tipo, como assim? Tipo, pra que você tá enviando isso? Não, o Senhor Jesus mandou desde um simples bolo sei lá, uma pizza. Maria, isso é uma coisa muito pequena. Não é, porque o Senhor Jesus, ele nos conhece tanto que ele sabia o que a gente acordou pensando que a gente não poderia. E durante esse jejum, a gente já estava assim tão sensível, porque a gente se sensibiliza, é o que você falou, de mortificar a nossa carne, que a gente poderia tratar por 1001 coisas, e o que acaba acontecendo, né, pelas nossas personalidades, né, todo mundo que casa sabe disso. Você tá vivendo com uma pessoa que tem uma educação, uma personalidade diferente da sua. E no fim do dia, não, a gente parava, tipo, pensava, uou, o que foi esse jejum, né? Tipo, caramba, eu tive que abaixar minha cabeça, tive que dar minha outra face, a pessoa me xingou, isso e aquilo. E aí, no fim do dia, o Senhor Jesus ainda vem com um ato tão singelo desse. Tipo, é pequeno. Não, mas não é pequeno, Jesus, né? Não é pequeno porque imagina o tanto de gente que tem no mundo, tantas coisas para fazer, ele se importa com o que estaria no dia, né? Na verdade, é um pequeno grandioso. É isso. Tipo assim, a gente mortificando a nossa carne. O Senhor, mesmo assim, tem a coragem de nos mimar. Né? Como se fosse um presente, tipo, filha, eu tô vendo você dando a outra face, eu tô vendo você perdoando, eu tô vendo você tentando viver a nova vida em Cristo. E ele manda um bolo falando, tô aqui, tô te vendo, né? Você é vista, você tá vivendo o novo. Teve um dia, Lê, que eu tava muito, muito, muito cansada. Muito cansada mesmo. E ó, a Luísa é a pessoa que mais fala comigo na minha vida. Ela fala mais comigo que minha esposa. E teve um dia que, tipo assim, acho que passei uns 4, 5 dias sem nem responder ela. Mas não foi na maldade ou algo do tipo. Eu tava tão cansada que o meu corpo ele não conseguia nem fazer nada. Ele não conseguia. Então eu comecei, tipo assim, não, eu preciso viver uma coisa de cada vez. Então se eu vou lavar a louça, eu vou lavar a louça. Se eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Mas você tem responsabilidades, ainda mais quando tá vindo um retiro aí, você tem que responder aqui, faz isso, faz aquilo, você fica um pouco doido da sua cabeça, né? Mas amém, o Senhor Jesus sempre renova. E teve alguns dias que, tipo assim, eu tava tão, tipo, mal de estar cansada. Não mal de, tô triste, algo tipo, de estar cansada. Que eu lembro que eu falei assim, ai, Jesus, se não der pra limpar a casa hoje, não vou limpar. Só que eu tenho 2 cachorros, é muito complicado. Se não der pra fazer isso, não vou fazer. Acabei deixando um pouco as coisas de canto. E falei assim, vou focar agora no que é a prioridade e tal. E fui fazendo as coisas do retiro. E aí eu lembro que no mesmo dia uma pessoa me chamou, não vou citar nomes, né? Eliana. Ela me chamou. E ela não gosta que eu fale sobre isso, mas eu preciso falar porque é um testemunho mesmo em Cristo Jesus. E eu tava mexendo no meu computador e tudo, eu tava trabalhando, porque eu trabalho de home office. E aí ela falou assim pra mim, você tá em casa? Aí eu estou. Aí ela, então tá bom, estou indo aí. Na mesma hora eu pensei o quê? Ela tá vindo falar sobre a comida do Imarcha, né? Porque como ela tá responsável por essa parte, ela vai vir aqui falar sobre isso. Eu amei, Deus, vamos lá. Aí até que do nada ela só falou assim, tá, mas pega a escada no fulano e pega os tramóveis. Aí eu, oxe, mas hoje não é o dia dela vir aqui? O que ela tá falando? Aí eu falei assim, Eliana, hoje não é o dia de você vir aqui. Ela fica quieta e só obedece. Aí eu, hoje, o que essa mulher tá perguntando? Será que ela quer uma escada nos tramóveis pro Immersion? Que loucura é essa? E voltei a trabalhar, do nada ela bate aqui na minha porta, entra aqui em casa e fala assim, não, Deus mandou eu vir aqui pra eu arrumar o seu guarda-roupa. Uma coisa tão, assim, que às vezes você nem, arrumar meu guarda-roupa. Mas era uma coisa que já tava tão, tipo, era a última das minhas preocupações. Porque não era a primeira. Só que aí eu falei, Jesus, não tem como eu pensar nisso agora. Se tiver que ficar 1 ano aí bagunçado, vai ficar. Porque a gente já tem um foco, né? Um objetivo. Uma coisa tão pequena, gente.
E o Senhor Jesus, ele vai lá atrás e, tipo, fala assim, não, tipo, eu me importo com os pequenos detalhes, sabe? E eu, tipo, Deus, tu tem tanta coisa, fome na Índia, na África, sabe? Deus, os pagões, países perseguidos. Tu vai se preocupar com o meu guarda-roupa? E, tipo assim, eu vejo como uma forma de, tipo, não, eu estou aqui. E tudo isso durante o jejum, né? Então, são dias que você tá mal, é dias que às vezes você tá, tipo, e ninguém pode ver, que nem você acabou de falar, não seja hipócrita, lave seu rosto. Exatamente. Fazendo. Então era isso mesmo que eu queria compartilhar, porque Glória a Deus. experiências em Cristo, né? Experiências em Cristo mesmo. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa sobre jejum? Ou pode suir? Eu coloquei aí, né? O jejum tem um efeito de mudança em nós e nos afeta como um ser completo, espírito, alma e corpo. Se você ainda não teve uma experiência de jejum, que nem eu falei, né? Eu já tive outras experiências com Jesus em jejum. Mas eu sou crente desde os meus 12 anos, né? Eu tenho 26. A maior experiência com jejum agora foi esse ano. Então, se você não teve ainda, corra, né? Faça. Não espere 10 anos para viver uma coisa que você pode viver hoje. Tá? Comece, não tenha medo. Olha só o que está escrito aí. Esse aqui é o último slide, tá bom, gente? Depois vamos ter um momento de oração e, enfim, já acaba. Está escrito assim. Dizem, o Senhor está falando a Isaías, né? Jejuamos, vocês dizem, então, jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. O Senhor está falando que o povo diz isso, né? Jesus está falando assim, Deus. Vocês dizem, jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Eu vou lhe dizer por quê. Eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, eu não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais. Curvam a cabeça como junco ao vento. Vestem-se de pano de saco e se cobrem de cinzas. É isso que vocês chamam de jejum? Acreditam mesmo que isso agradará ao Senhor? Olha que pesado, gente. Que bom que ninguém saiu. Porque eu queria chegar nessa parte. O que adianta a gente jejuar e estar em guerra com o marido em casa? Em guerra com a mãe, com o irmão da igreja, com o irmão, com a irmã que está em casa? Do que adianta se você está em um propósito de jejum comigo? Se vocês continuam a brigar e discutir, a oprimir quem está do teu lado, você acha que é esse tipo de jejum que me agrada? Nessa semana mesmo, eu nesse jejum de 40 dias aí, nessa semana mesmo a pessoa veio brigar comigo e eu falando assim, Senhor, eu tô em jejum. Logo veio Isaías 58. Esse Isaías aqui é o que mais me bate. Na Bíblia é um dos que mais me bate. A gente recebe lapada muita, né? Mas que nem eu falei, quando eu fiz esse slide, eu falei, eu vou deixar Isaías 58 por último. Porque é muito difícil. E na hora que a pessoa brigando comigo, eu assim... E eu falei de volta, eu retribuí. Eu não fui tão... Não, eu fui sábia, mas eu não fui tão quanto deveria ser. Eu respondi um pouco à altura. Senhor, perdoa. Já pedi perdão. Mas eu respondi um pouco à altura. Na hora que eu respondi, eu falei assim, Senhor, me perdoa, sou falha. E tentei me arrumar, né, e seguir em frente, né, pedir perdão e seguir em frente. Porque o jejum é realmente não mortificar as coisas específicas de imoralidade sexual, de maledicência, bebida, não são essas coisas, talvez, no nosso ponto de vista, mais graves. É também falar não, quando necessário. É falar sim. É você falar bom dia quando ninguém te responde. É você fazer um favor para alguém sem esperar nada em troca. Jejum tá nas coisas mais pequenas e nas maiores. A gente não mortifica apenas a nossa vontade de cometer um pecadão. A gente mortifica a nossa vontade de dizer não.
de aceitar uma coisa, de alguém ser rude com você e você ser gentil. Alguém que você, ao seu ponto de vista, não merece a sua gentileza, o seu bom agrado, e você ser totalmente ao contrário, e você ser gentil. Eu coloquei aí, né, uma curiosidade sobre o jejum, né, o jejum de comida, né. Essencialmente, o jejum limpa nosso corpo de toxinas e força as células a processos que geralmente não são estimulados quando um fluxo constante de combustível dos alimentos está sempre presente. Então, na parte física já, né, o jejum, ele limpa o nosso corpo de toxinas. Ele faz com que o nosso fluxo constante esteja um pouco mais equilibrado, porque ele força as células a fazerem alguns processos. Então, o jejum, ele faz com que o nosso corpo ele se equilibre de alguma forma. A mesma coisa acontece espiritualmente, né? O jejum, ele traz equilíbrio à nossa mente, ele traz fortaleza ao nosso espírito. E eu queria continuar mais a Isaías 58, né? Eu coloquei só uma parte, mas eu quero continuar. Olha só, esse aí está no versículo 5, né? No versículo 6 diz assim: este é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Peraí, o quê? O que foi que... Acho que a Tainá falou alguma coisa. A Tainá falou que se caso puder compartilhar uma experiência com o jejum, Marcelinho dormiu agora, então dá pra falar. Ah, tá bom. Eu vou só terminar esse versículo e tu pode falar, tá, amigo? Este é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas dos seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam o seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Essa aqui do faminto, tem um mercado aqui perto da minha casa que sempre tem muita criança, até adulto pedindo comida. Toda hora. Qualquer momento do dia. Eu já até conversei com alguém, falei, por que tu não tá na escola? Tu deveria estar na escola, sabe? Toda hora, sempre. E aí, essa semana eu fui lá comprar um negócio, e aí ele falou, tia, dá uma bolacha aí. Aí eu já lembrei disso aqui. O verdadeiro jejum é quando você alimenta os famintos, né? E aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, comprei o negócio, e dei só pra ele. Não porque... às vezes eu nem quero fazer, porque todo dia eu dou. Todo dia, às vezes da mesma pessoa. Às vezes eles já estão com alguns escondidos, outros vendem para comprar droga, então eu fico pensando, né? Mas quando eu lembrei disso, não importa nessa questão, eu entendi que não importa qual é o final. O importante é você fazer. Se a pessoa vai se sentir abençoada na hora, se vai sanar a fome dele naquele momento, faça o que está ao seu alcance, sabe? Para ajudar o outro. Não deixe para fazer amanhã que você pode fazer hoje. Isso está até escrito. Então, reparta o seu alimento com os famintos, ofereça um abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam daqueles que precisam de ajuda. Então, a sua luz virá como o amanhecer, e as suas feridas sararão num instante. A sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então, vocês clamarão, e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá. Olha só a recompensa do jejum. A recompensa do jejum é que você fazendo isso, você ajudando quem você pode ajudar, libertando os cativos, dando roupa aos que precisam, ouvindo quem precisa ser ouvido, olhando para os que não são vistos por ninguém. Se você fizer isso como se fosse parte da sua vida, como se fosse em jejum, a sua luz virá como um amanhecer, as suas feridas serão saradas. A glória do Senhor te protegerá na retaguarda. A sua justiça te conduzirá. Olha só o que continua aqui. O Senhor falará, eu estou aqui com você. No versículo 10.
Removam o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Às vezes as pessoas falam sem responsabilidade com o que elas falam. Falam só por falar, mas às vezes vira uma verdade. E nem é verdade. Precisamos ter cuidado com o que a gente fala. Isso faz parte do jejum. Deem alimentos aos famintos e ajudem os aflitos. Então, a sua luz, se você fizer isso tudo como jejum, a sua luz brilhará na escuridão. E a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente. Lhes dará água quando tiverem sede. E restaurará as suas forças. Meu Deus, gente. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. Vocês reconstruirão as ruínas desertas das suas cidades e serão reconhecidos como reparadores de muros. Vocês repararão os muros das pessoas, gente. Vocês serão reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado, falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Não falem coisas inúteis. Coisas que não têm proveito. Coisas que vão, denegrir o outro, refutar o outro. Não perca tempo com isso, gente. Falando coisa que não precisa, coisa inútil. Então, esse é o verdadeiro jejum. Tudo que eu li está escrito aqui, o verdadeiro jejum. Está escrito. Tudo isso aqui que eu li, se você fizer tudo isso, a glória do Senhor te protegerá na retaguarda. Último versículo, 14. Então o Senhor será sua alegria. Grande honra eu lhe darei. Eu o sustentarei com a propriedade que eu prometi. Eu, Senhor, falei. Olha que coisa, gente, surreal. Surreal. O jejum, ele traz isso, gente. Se você fizer o verdadeiro jejum, se você perceber, não sei se você já percebeu, tudo que eu li aqui é sempre em relação ao outro. Percebeu? O jejum, o verdadeiro jejum é sempre em relação, olha só. Ajude quem precisa de ajuda, doem roupas, né? Deem roupas aos que precisam. Aqui, libertem os oprimidos, repartam seu alimento, sempre em relação ao outro. O jejum, verdadeiro jejum, é sempre fazer bem o que estiver ao seu alcance para agradar, para satisfazer, para ajudar, para acalentar, consolar você mesmo. Não, o outro. O jejum que você faz sempre é em relação ao outro. A consequência que é para você. A recompensa do jejum é que a sua luz virá como amanhecer. As suas feridas sararão imediatamente. É escrito que as suas feridas serão sanadas. Num instante está escrito aqui. Eu estou lendo, tá? Não é o que eu estou dizendo. Está escrito. Então, eu serei a sua alegria. Eu te darei grande honra. Tem até um amigo meu da faculdade, ele tinha depressão, muita depressão. Assim, nível hard. Tinha depressão, já estava lá nos últimos estágios, né? Que eu sei que ela vai começando bem de levinho, vai se isolando, ele estava no último estágio. E aí ele foi chamado para fazer um trabalho voluntário no hospital, e para ser palhaço, sabe? Para ajudar as crianças que ficam doentes, né? Por muito tempo na internação. E ele foi lá, gente. E ele fez um palhacinho, foi conversando com as crianças que têm câncer, né? Essas crianças assim que estão mais em casos mais agressivos na doença, que são internadas por muito tempo. Gente, ele virou outra pessoa. Ele foi sarado. Ele foi curado. E ele nem era crente. Ele foi curado fazendo bem ao outro. Gente, a minha cabeça faz assim, ó.
fazendo bem ao outro, ele foi curado, ajudando as crianças, ajudando... Aí ele começou a fazer pintura nas escolas gratuitas, ele começou a se envolver com trabalho voluntário, e até hoje ele faz isso, eu sigo ele na rede social. Até hoje ele está envolvido com trabalho voluntário porque sarou ele. Então Jesus, ele está falando aqui, Deus, né? Deus, ele está nos ensinando que o verdadeiro jejum é fazer isso. Se você fizer isso, se você doar roupa a quem precisa, se você não se esconder daqueles que precisam de ajuda, se você ouvir, se você emprestar o ouvido, 1 minuto, para quem precisa ser ouvido, se você olhar para aqueles que não estão sendo vistos pela sociedade, se você se importar em fazer o bem para quem quer que seja, a sua luz virá como um amanhecer. A minha glória será sua retaguarda, eu te protegerei. As suas feridas serão sanadas. Eu serei a sua alegria. Eu lhe darei grande honra. A gente passa muito tempo, gente, pensando na gente. A gente passa muito tempo pensando no que a gente quer, no que a gente quer viver, nos nossos sonhos, nos nossos próprios desejos, no que a gente precisa fazer, no salário que a gente precisa ganhar, no dinheiro que a gente precisa investir. A gente está muito com a gente. Esse não é o verdadeiro cristianismo. Quem dirá o verdadeiro jejum? Você acha mesmo aqui disso aqui? O Senhor diz, né? Você acredita mesmo que esse tipo de jejum agrada ao Senhor? Você parar de comer uma refeição no dia, mas não fazer nada além disso? Você não mortificar a sua carne e tratar com gentileza quem te trata mal? Então, esse é o verdadeiro jejum, gente. Tainá, você quer falar a sua experiência do jejum? Pode falar. Oi, gente. Tudo bem? Dá pra ouvir certinho? Pode falar. Bom, eu tive muitas experiências. Hoje o jejum é regra, né, dentro da minha casa. Eu sempre estou em jejum pela minha família e pelos meus filhos. Já virou uma rotina, graças a Deus. E as minhas primeiras experiências com o jejum foi uma delas incrível, assim, que até hoje eu nem acredito que eu vivenciei isso, né? Fiz um jejum porque eu queria conhecer a Deus, né? Queria ver a Deus. Moisés viu, né? De fato, eu quero ver, então eu fiquei em busca de ver algo de Deus, nem que seja o pé. E eu lembro uma vez no meu quarto, eu dormi, esse dia eu sentia um dia diferente, porque minha mente constante oração, e é muito difícil hoje em dia a mente está assim, porque é muita informação, muito trabalho, né, muita coisa, e esse dia eu percebi que minha mente estava em constante oração. E eu fiz as coisas de casa e fui me deitar, né, e o meu marido esse dia ficou jogando videogame, e os meus filhos dormiram cedo, que é coisa, tipo assim, que não acontece, acontece assim raramente, né, eles dormirem 10 horas. E os meus filhos dormiram e o meu marido ficou no jogo e eu fui deitar. Quando eu deitar, eu orei, normal, e eu fico em jejum sempre de manhã, né. Uma coisa que eu aprendi com o pastor, né, nosso pastor, é que o jejum ele precisa ser um dia inteiro. Você não precisa fazer jejum por 10 horas para que Deus possa manifestar a glória na sua vida. O jejum você pode fazer de 30 minutos, de 1 hora, de 2 horas, mas que esse jejum, nesse momento, você possa estar falando com Deus, possa estar lendo a Bíblia, né? Não precisa ser radical. Tem pessoas que começam radicalmente e não conseguem ser constante no jejum. Então, você separando meia hora, 1 hora que seja para o Senhor já vai te responder, né? E isso que eu comecei na minha vida para virar um hábito, porque tudo que é muito radical, depois eu me arrependo. Então, eu sempre vou aos poucos. E por isso que eu consegui, né? Graças a Deus, tá até hoje. Enfim, estava no meu quarto, de repente, veio uma luz, assim, que parecia que era de manhã, só que não era. Era uma luz
muito, muito, muito forte. E eu tentava abrir o meu olho, não conseguia abrir o olho. E quando eu consegui olhar para a porta do meu quarto, eu via que era Jesus entrando. Eu sentia a presença de Jesus entrando. Era Jesus, não era nem Deus, nem o Espírito Santo. Jesus. E ele entrava no meu quarto e era uma luz muito forte. Quando eu conseguia olhar, eu só via luz, tá, gente? Eu não consegui ver detalhes, assim. O meu corpo, ele enrijeceu todo. Era como se eu estivesse morrendo mesmo. Eu falei, é hoje meu dia, eu vou morrer. Que bom que eu vi a glória de Deus. Então, naquele momento, o meu corpo enrijeceu todinho. E eu achei que eu fosse morrer mesmo. Aí eu senti o Espírito Santo falando comigo. E ele falava assim, clama a ele, fala, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí eu não conseguia falar. E aquela glória estava tomado meu quarto da glória. E teve uma hora que o meu espírito gritou. Foi uma experiência muito doida. Meu espírito gritou, Jesus, Davi, tenha compaixão de mim. Nesse momento, Jesus vinha do meu lado, pegava um manto gigante, dava a impressão que ele era meio vermelho, meio dourado e me cobria. Só que o manto, ele não era que nem um cobertor que deixava fofinho assim, ele não encostava no meu rosto. Ele me cobria e o meu corpo voltava ao normal. Eu começava a sentir muita, muita paz e eu dormia. No outro dia eu acordei, cadê ele, né? Tipo, achando que... Eu falei, gente, eu vivi isso de verdade. E quando eu olhei pro lado, meu marido não tava no meu quarto. Meu marido ele dormiu na sala com o videogame ligado e o controle. E meus filhos estavam, tipo, de boca aberta, dormindo, babando. Então, tipo, Jesus adormeceu todo mundo naquele momento para que eu tivesse aquela experiência com ele. Então, assim, invistam no jejum, porque ele é a paz na sua vida. Ele não é, tipo assim, vou fazer jejum. Não. Ele te livra do mal. Igual Salomão fala, a gente tem que orar pelas coisas que nem aconteceram ainda, coisas futuras que nem aconteceram, que aquele mal nem veio na porta, né? Você tem que já pedir para o Senhor, nos livra do mal, nos livra do homem mau. Tem coisas que só saem com jejum e oração, que foi o que Deus falou para os discípulos, né? Jesus falou para os discípulos que os discípulos não estavam conseguindo expulsar demônio, e ele falou, vocês estão de jejum? Vocês não estão de jejum. Então tem coisas que só vão sair com o jejum. Só a oração, ela vai te fortalecer, você vai ter intimidade com o Senhor, você vai ouvir a Deus, mas o jejum, ele te leva para o sobrenatural. Então, eu queria muito estar nesse Gênesis Merch, não sei falar muito inglês, mas eu não vou conseguir, espero que no ano que vem, se tiver, né, eu consiga ir, mas invistam no jejum, não somente para eventos, não somente para ter um momento de comunhão, mas no seu particular, porque eu tenho certeza que a glória do Senhor vai se mostrar, Deus vai se manifestar no seu problema. Essa semana, eu acho que 2 semanas atrás, eu sonhei com meu filho vomitando como se fosse mel. Ele vomitava mel. E eu via um demônio do lado dele e começava a rir para mim. Aí eu falava, meu Deus, e eu começava a tentar expulsar no meu sonho. E o Espírito Santo falou para mim, você está fazendo jejum para cobertura espiritual dos seus filhos? Porque o jejum que eu faço de manhã, eu oro por eles e tal, mas não é aquele momento, tipo, meia hora só para eles, sabe? É para tudo. E a gente tem que ter essa sensibilidade de saber se o jejum, se você está passando algum problema, você jejua por aquele problema. Uhum. Eu separei para fazer isso. E passou dias assim, o meu filho passou mal, foi parar no hospital com meu marido, e ele estava com problema na barriga, e o médico não sabia o que era, ele teve que fazer vários exames. Aí ele quase foi internado com apendicite, mas devido eu levei a sério o que eu sonhei, eu levei a sério o jejum, e Deus livrou ele da cirurgia. Então a gente tem que estar... O jejum é
assim, essencial, ele é importante, ele é a base da oração, ele é a base da nossa vida. É isso, gente. Amém, amiga. Obrigada por compartilhar. Eu lembro que você tinha me falado dessa experiência, né? Exatamente. O jejum, ele traz essas experiências, né, com o Senhor Jesus. Mas só que mais do que a gente fazer jejum para que a gente se aproxime, né? Eu queria dizer para vocês que o jejum, a aproximação que o jejum traz de você a Deus, é uma consequência do que você faz no seu jejum. De que tipo de jejum você faz. Se você está fazendo um jejum, esse verdadeiro jejum de ter uma vida guardada no Senhor, toda a experiência, todo o livramento, como a Tainá teve, toda a revelação de Jesus, toda a consequência espiritual, ele acontece pela consequência da maneira como você age no seu jejum. Então, o propósito do seu jejum é quem vai trazer a recompensa certa, né? Aqui em Mateus 17, o Jesus passou por uma experiência, né? Como a Tainá já acabou dizendo, ela já entrou, já me deu um gancho para entrar no próximo slide, foi bom. Para a gente terminar, porque já é meio-dia, né? Acabou de dar meio-dia. A gente vai ter só um momento de oração aqui, né? Pelas nossas vidas, pela nossa família. Mas antes eu queria ler essa questão, né? Da oração e do jejum, que foi de oração e jejum, e o Senhor teve uma experiência com isso. Em Mateus 17:14, diz assim: ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento, certo? Então, mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu: porque a sua fé é muito pequena. Eu lhes digo a verdade, se vocês tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie só sai senão com oração e jejum. Né? Então, jejum e oração, eles precisam estar juntos. Porque o demônio sabe, né? Ele está ao nosso derredor aí, vendo tudo que a gente faz, o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. Vamos ter um momento de oração aqui, pelas nossas vidas, pela nossa família. Se alguém quiser fazer algum pedido de oração, e eu queria pedir para Maria orar. Maria, tu ora? Ora. Bora lá. Ora só pra gente, pelas pessoas que estão aqui. E eu vou orar pelas famílias delas. Luísa, tu ora para encerrar? Tá bom. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por tudo que nós estamos vivendo, Senhor, até aqui. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas através da Tua palavra. Obrigada por cada pessoa, Senhor, que esteve, Senhor, está, ou não conseguiu estar, mas vai acompanhar, Senhor, esse discipulado durante aí essa semana, Jesus. Obrigada, Jesus, por elas se fazerem disponíveis, Senhor, à Tua voz e ao Teu chamado. Obrigado por elas terem sede e fome, Senhor, da Tua palavra. Sede e fome de Te escutar, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, pela vida de cada um que está aqui. Muitas das vezes nós só sabemos pedir, e nós não temos um minuto para agradecer. Obrigado, Senhor Jesus, por ser presente durante cada momento do nosso dia. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor nos dar o ar que respiramos.
Obrigado pela saúde, Senhor, pelo sangue que corre em nossas veias. Obrigado, Jesus, pelos nossos casamentos, ou para aqueles que são solteiros por viverem em plenitude em Ti. Obrigado, Jesus, por termos um teto. Obrigado por termos um alimento, Jesus, enquanto tantos outros não têm, Jesus. Que o Senhor possa tocar nos nossos corações e fazermos aquilo que Isaías está falando, como a Letícia disse, Pai. Dar, Senhor, àqueles que precisam, Senhor. Muitas das vezes compartilhar, Senhor, daquilo que temos. Senhor Jesus, que possamos ter um coração, Senhor, doador, um coração perdoador, olhos misericordiosos, Senhor. Eu oro, Jesus, para que cada um que está aqui hoje, Senhor, cada pessoa que está aqui hoje, não tenha, Senhor, apenas uma visitação contigo, mas que tenha uma habitação, Senhor, em Ti. E que o Senhor encontre uma habitação em nós também, Jesus. Que possamos ser a Tua morada, Papai. Não só um dia para o Senhor visitar, mas que o Senhor possa vir para morar em nós. Nos ajude a permitir isso. Às vezes nós não temos forças para permitir isso. Às vezes nós não temos força, Senhor Jesus, para fazer o básico, para fazer o simples. Mas o básico e o simples nós precisamos de Ti. O básico e o simples precisa ser dito. O básico e o simples precisamos, às vezes, de pessoas que nos auxiliem, Senhor. Levanta essas pessoas. E nos levanta para sermos essas pessoas na vida de outras pessoas, Jesus. Eu oro, Senhor, e Te agradeço desde já, não só por tudo que o Senhor fez, mas por tudo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer. Obrigado até mesmo pelos planos de um futuro que o Senhor tem para nós. Nós não devemos, Senhor, temer o hoje, mas às vezes tememos. Então nos ajuda, Senhor, a entender que a cada dia há o seu mal. A cada dia há o seu mal, Senhor, mas também há muito bem no dia. Então eu Te agradeço desde já por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor é. Obrigado, Jesus. Nos ensina a ter um caráter como o seu. Nos ensina a ter uma personalidade como a Tua foi enquanto o Senhor andou nessa terra. Nos ensine, Senhor, a ter as mesmas atitudes e a sermos os pequenos Cristos que a Letícia falou aqui no início, Jesus. Nos ensina, Senhor, a ser como o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós oramos, Deus, e pedimos também para que abençoe as famílias que estão aqui representadas, Deus, todas essas pessoas, todos nós que estamos aqui. Nós pedimos uma atenção para o Senhor, abençoe nossa família. Senhor, nós repreendemos toda seta inflamada em nossos corações, em nome de Jesus. Que a nossa família venha estar cada vez mais alinhada em Tua presença, que a gente possa viver coisas sobrenaturais em Ti, que a gente venha instruir e edificar uns aos outros com oração e jejum, que seja uma prática habitual da nossa família, como uma irmã disse, que seja rotina ter experiências com o Senhor, que seja natural, sobrenatural nas vidas das pessoas que estão aqui, nas nossas vidas, né? Nós consagramos essa semana a Ti e esse dia, Deus, que essas famílias venham estar reguardadas por Ti, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento, Senhor. Obrigada por mais um domingo de ensino, Senhor. Que essas palavras, que essas lições possam ter impactos na nossa vida, Senhor. Cada ferramenta possamos lembrar diariamente e usarmos para a Tua presença, Senhor. Muito obrigada por esse dia, que possamos continuar tendo um dia debaixo da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso, gente. Bom domingo. E é isso. Eu espero vocês aqui semana que vem, às 10 horas.